Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de março de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos estudando a obra de 1860. Esse trabalho está sendo coordenado pelas meninas Aramita e Carla, já sempre unindo o nosso pensamento, elevando a Deus, pedindo a permissão, o amparo e a assistência de que necessitamos para um melhor entendimento de obras tão sublimes. Graça te damos por essa oportunidade, Senhor, que assim seja. Ainda na seção de variedades, hoje vamos para o item superstição. Superstição é uma crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, ineficazes, que não alcançam o resultado esperado, e a depositar confiança em coisas absurdas. Então, vamos ao item. Lê-se no jornal Siècle, de 6 de abril de 1860, o seguinte artigo. O senhor Félix N., jardineiro dos arredores de Orleans, passava por ter a habilidade de isentar os conscritos do sorteio. Os conscritos aqui são os convocados ao serviço militar. Então, ele tinha essa habilidade de isentar. Isto é, de os fazer obter um bom número e não ser sorteado. Prometeu ao senhor Frederic Vincent P., jovem vinhateiro de Saint-Jean-de-Bray, fazê-lo tirar o número que quisesse, mediante a quantia de 60 francos, 30 dos quais adiantadamente e o restante após o sorteio. Que coisa estranha, não entendi não. Como é que é isso? É assim que o serviço militar era convocado para o serviço militar e fazia um sorteio dos que iam ser logo chamados. Então, cada um tinha um número, por exemplo, cada um tinha um número. Então, o número era 6. Aí, vamos sortear 6, aí tu ia servir o exército. E esse jardineiro, o senhor Félix, como diz Dona Miriam... Félix, ele dizia que ele conseguia isentar, que a pessoa não fosse sorteada. Ele fazia um trabalho para todo mundo. Aí ele falou pro Frederic Vicente, que ele disse assim, olha, por 60 francos eu te isento. Tu me dá 30 agora e 30 depois do sorteio. Na isenção. 30 agora e 30 no dia do sorteio. Que conversa. É 50% de chance. E eu já gastei 30. O segredo consistia em rezar 3 Pater Noster, Pai Nosso, e 3 Ave Maria, durante 9 dias. Além disso, o feiticeiro afirmava que, graças ao que fazia de sua parte, a coisa beneficiaria o conscrito e o impediria de dormir durante a última noite, mas que ficaria isento, ou seja, não ia dormir, mas não ia ser sorteado para servir o exército. E quem reza os 3 Pai Nosso e as 3 Ave Marias é o pedinte. Desesperado que não ia servir. É. Infelizmente, o encanto não funcionou. O conscrito dormiu como de costume e tirou o número 31, que o fez soldado. Repetido 2 vezes ainda, esses fatos não puderam ser mantidos em segredo e o feiticeiro Félix foi levado à justiça. E interessante que deu no jornal. Eu acho mais interessante o pessoal denunciar lá e funciona, né? Mas é porque é estelionato. Agora os comentários de Kardec. Os adversários do espiritismo o acusam de despertar ideias supersticiosas.
Mas o que haverá de comum entre a doutrina que ensina a existência do mundo invisível, comunicando-se com o mundo visível, e fatos da natureza do que relatamos, que são os verdadeiros tipos de superstição? Onde se viu alguma vez que o Espiritismo tenha ensinado semelhantes absurdos? Se aqueles que o atacam a tal respeito se dessem ao trabalho de estudá-lo, antes de julgá-lo tão levianamente, não somente saberiam que ele condena todas as práticas divinatórias, como lhes demonstra a inutilidade. Faz até uma observação, né, Carmen? Você vê aqui que a pessoa, pelo fato de fazer uma pseudo-mágica, já rotulam esse fenômeno de espiritismo. Aí percebe o erro, o equívoco, que o cidadão realmente era um mentiroso, aí já transforma isso o quê? Tá vendo? O espiritismo é uma farsa. E Kardec diz, eu não sei onde que estão achando que isso é espiritismo. Dizem que o pior crítico é aquele que quer criticar o que ele não conhece. Então nós tivemos aqui um problema seríssimo no Brasil de médium se beneficiando financeiramente, foi um escândalo, a criatura foi presa. E aí o povo me procura, o pior de tudo é ver espírita postando. Então, outra coisa que a gente tem que aprender é que eu acho que o espírita não sabe. Cirurgias mediúnicas não é sinônimo de espiritismo. Outra coisa, o fato de ser médium, isso também não quer dizer que seja espírita. Mediunidade é uma predisposição orgânica. Você pode ser médium em qualquer religião. Para que você possa dizer isso aqui é espiritismo, tem que estar pautada na doutrina espírita. Você leu algum livro de Kardec ensinando a fazer cirurgias espirituais? Você vê o médium de cura e ele explica a imposição das mãos. E às vezes ele ainda diz só o olhar. Estuda livro dos médiuns, médium de cura. Para você entender o que era isso na época. Então o povo é médium, faz cirurgias, pronto, é espiritismo. Me poupe-me. Você está mal informado. Então nos falta realmente estudo e bom senso, né? Isso nos falta, né? Desculpa aí, meninas. E ele diz aqui que o espiritismo condena todas as práticas divinatórias como lhes demonstra inutilidade. As práticas divinatórias são relativas à adivinhação e prever o futuro. Porque quando dizem, agora da pandemia, né? E os espíritos disseram. Os espíritos não disseram nada. O espiritismo, ele diz aqui, condena todas as práticas divinatórias como lhes demonstra a inutilidade. E também, Aramita, hoje é assim. O Chico disse. O Chico disse. Ainda tem data, né? E tem data, e o livro dos médiuns é bem claro quando ele diz que os espíritos superiores não dão data. Chico, agora com a guerra, o que tem de vídeo no YouTube falando que Chico fez a previsão dessa guerra, eu vejo os títulos, assim, não me deu trabalho. Tu vê que é sensacionalista, o título é sensacionalista. O título que é o quê, gente? Visualização, curtida, monetizar o canal. Será que é tão difícil a gente entender isso? E basta o chamado sensacionalista. Entendeu? Então o Chico disse. Não dou nem conta de olhar um trem desse. Você abre lá, tem vários falando Chico Xavier previu a guerra, Chico. Assim, o título todos tem Chico Xavier. Porque o povo quer se beneficiar da figura Chico Xavier. E os que tem o Chico realmente falando, ele fala de probabilidade. Ele não fala de data nem de vaticínios. O próprio Pinga Fogo, quando é perguntado, ele diz, vai depender. Vai depender do que nós fizermos. Porque, gente, o que a gente aprendeu? O amanhã está pronto? Não. O amanhã é resultado do quê? É por isso que os espíritos dizem, não tem como nós dizermos, vai acontecer dia tal, hora tal, porque o livre-arbítrio está aí. Quando o nosso Senhor Jesus falou da crucificação dele, faltava 2 dias para ele ser preso. Porque você acha que ele não sabia do que estavam tramando? Qual era
a ideia do povo a crucificação? Óbvio que ele já sabia. Mas sabia ali. Porque quando ele veio para tentar evitar. É isso que a gente tem que entender. Quando esses espíritos nobres e um Cristo encarnou, e quando os nobres encarnam, eles encarnam com a esperança de que a gente possa fazer melhor. Quando um espírito nobre desse reencarna, é uma missão coletiva. Vamos lá, vamos tentar. Tal qual uma mãe diz para um filho, faça assim, 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 assim. Se o cãozinho não quiser ouvir, falta de orientação não foi. Nós mesmo, quando nós temos uma atitude que a gente quebra o nosso focinho, e a gente vê aquela voz lá bem assim, olha, bem que a mamãe disse. Mas quando sua mãe falou, ou quando seu pai falou, ou alguém que muito lhe ama, essa pessoa falou para evitar. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Então essa palavra livre-arbítrio, essa frase, essa palavra, esse conceito, é uma lei que rege o universo e ela é imutável. Nem o papai interfere. Entendeu, gente? Então, vai depender. A pessoa fica mandando no WhatsApp, tia, o que você acha? Tia, vai se acabar. Gente, o meu telefone não para. Eu não dou conta de responder todo mundo. Às vezes estou 1h da manhã ali tentando responder os mais urgentes. Então a gente para assim para pensar, como é que eu vou saber? Eu digo, vai depender. O que eu posso responder? Deixa de fazer guerra dentro da tua casa. Tu já vai estar contribuindo. Né? Pronto. Vamos lá. Portanto, como temos dito muitas vezes, o estudo sério do espiritismo tende a destruir as crenças verdadeiramente supersticiosas. Na maioria das crenças populares, há quase sempre um fundo de verdade, embora desnaturada e amplificada. São os acessórios, as falsas aplicações que, a bem dizer, constituem a superstição. Assim é que os contos de fadas e de gênios repousam sobre a existência de espíritos bons ou maus, protetores ou malévolos, que todas as histórias de fantasmas têm sua origem no fenômeno muito real das manifestações espíritas visíveis e mesmo tangíveis. Tal fenômeno, hoje completamente provado e explicado, entra na categoria dos fenômenos naturais, que são uma consequência das leis eternas da criação. Mas o homem raramente se contenta com a verdade que lhe parece muito simples. Pela imaginação, ele a reveste com todas as quimeras e é então que cai no absurdo. E aqui mesmo na revista a gente já teve a explicação anteriormente, quando ele fala do início do espiritismo, que se prefere dar uma explicação muito mais mirabolante para as comunicações, para os efeitos, que um pensamento ecoa não sei aonde, não sei. Aí o Kardec mesmo fala, prefere criar uma história que é muito mais mirabolante do que crer na existência do espírito que está ali do lado falando. Então aqui ele repete isso. Vem depois os que têm interesse em explorar essas mesmas crenças, as quais juntam um prestígio fantástico próprio a servir aos seus interesses. Daí essa turba de adivinhos, de feiticeiros, de ledores da sorte, contra os quais a lei impõe o rigor da justiça. O espiritismo verdadeiro, racional, não é, pois, mais responsável pelos abusos que se cometem em seu nome do que o é a medicina pelas fórmulas ridículas e pelas práticas empregadas por charlatães ou pessoas ignorantes. Ainda uma vez, antes de julgá-lo, dai-vos ao trabalho de estudá-lo. E o interessante que ele fala, e é até hoje ainda tem, como ele diz, né? As pessoas que usam, ele fala aqui, os feiticeiros, os adivinhos, de servir a seus interesses. Também tem médiuns, né? E é uma coisa que há um tempo, não sei se ainda hoje, né? Vende muito. Basta escrever uma obra e dizer psicografado pelo espírito não sei o que, né? Vai lá, Aristóteles, Sócrates, e vende. Romance mediúnico, vende.
Então ele disse que são pessoas que servem a seus interesses, e ele diz, isso não é espiritismo. E ele não pode, né, ou como ele diz, não pode ser o vigilante de tudo isso. Cada um que, ele diz aqui, para se dar o trabalho de estudar. Concebe-se um fundo de verdade em certas crenças, mas talvez se pergunte sobre o que pode repousar o que originou o fato acima, crença muito espalhada em nosso interior, como se sabe. Parece-nos que tem seu princípio no sentimento intuitivo dos seres invisíveis, aos quais se é levado a atribuir um poder de que muitas vezes não dispõe. A existência dos espíritos enganadores que pululam à nossa volta, em consequência da inferioridade do nosso globo, como insetos nocivos num pântano, e que se divertem à custa das pessoas crédulas, predizendo-lhes um futuro quimérico, de sonho, sempre próprio a lisonjear seus gostos e desejos, é um fato cuja prova nos é dada diariamente pelos médiuns atuais. O que se passa aos nossos olhos tem ocorrido em todas as épocas pelos meios de comunicação em uso conforme o tempo e os lugares. Eis a realidade. Com o auxílio do charlatanismo e da cupidez, do desejo, da cobiça, a realidade passou ao estado de crença supersticiosa. Então, acho que ele fala muito aqui, porque tem gente até hoje que você deposita confiança que a pessoa é sensata e diz, não, olha, mas eu estou fazendo um trabalho, eu estou toda noite, eu coloco, faço assim, e não se dá o trabalho de fazer realmente o que precisa ser feito, né? E como ele diz, em todos os tempos, e aí ele fala, né, a ignorância que atrai espíritos ignorantes. Até hoje, ele falou daquela época, mas até hoje, se você andar pelos bairros, você vê, né, eu busco o seu amor em 7 dias, faço trabalho, leio cartas, leio o seu futuro, nos postes, né, te encontra, de buscar o amor, de resolver a sua vida. E ele diz, se isso naquela época tem, hoje você vai no YouTube e tem, de vez em quando alguém me pergunta, Mita, esse fulano no YouTube, tu conheces aí? Aí a gente vai ver, mistura tudo com alguma coisa, e é como a tia disse, as pessoas já ficam achando que é espiritismo. Abre caminho é ótimo. Abre caminho. Leio mão, leio carta. Traga o seu amor de volta. Não tem como levar, não. Um jeitinho pra levar já. Eu trago o seu amor de volta, pelo amor de Deus, não traga. Não, e dentro do próprio, a gente falou assim, o geral, né? Mas dentro do próprio movimento espírita, a gente tem aqueles que acreditam naquele espírito que diz tudo, né? Olha, assim, olha, tua mãe tá bem, olha, tá muito bem lá do outro lado, tem falado com ela. Aí a pessoa, aí o papai começa a pedir notícia, e tem notícia mesmo do outro lado, né? Sabe? Nossa, eu já ouvi pessoas dizer, a minha esposa, quando estava grávida, o meu filho se comunicou. Alguém deu a conta certa. Eu digo, oi? Tô chegando. Você acredita? Não leu o livro dos médios. Aí o moço estava tão feliz, eu vou tirar a alegria dele e dizer, poxa, que legal, né? Eu não vou falar. Mas a falta de estudo. Se o dirigente desse grupo mediúnico, foi no grupo mediúnico, tivesse estudado o livro dos médios, saberia de cor que um espírito em processo de reencarnação não pode se comunicar. Está lá no capítulo intitulado As Evocações. Mas o povo não estuda. E o moço morto de feliz. E diz o que o outro foi, a pessoa acredita. E pior, vai falando isso para todo mundo, né? Vai falando. O espírito do filho não pode se comunicar. Com certeza. Aqui os brincalhões. Não, isso aí não tem nem dúvida. Ou o médium se autossugestionando. Então, fica desse artigo aqui que o Kardec diz, o estudo sério do espiritismo tende a destruir as crenças verdadeiramente supersticiosas, né? Então, estudemos seriamente. E que o espiritismo condena práticas divinatórias e lhe demonstra a sua inutilidade.
Próximo artigo de variedades é pneumatografia ou escrita direta. Já estudado a fundo, batido e rebatido no livro dos médios com a tia. Tá no nosso canal. Pneumatografia ou escrita direta é escrita produzida diretamente pelo espírito sem nenhum intermediário. Raramente são extensas, né? Então, logo dizendo, está no livro dos médios, no capítulo 7, item 127, e no capítulo 12, nos itens 146 a 149. Como diz Emmanuel no livro Pigar Fogo, os 10 mandamentos, o livro de pedra, foi uma pneumatografia, foi uma escrita direta. Na verdade, nós temos Moisés como médio de efeitos físicos. Pneumatografia. No dia 11 de fevereiro último, o senhor X, um dos nossos mais ilustres literatos, achava-se em casa da senhorita Uê com 6 outras pessoas, há tempos iniciada nas manifestações espíritas. O senhor X e a senhorita Uê assentaram-se face a face em volta de uma mesinha escolhida pelo próprio senhor X. Este último tirou do bolso um papel perfeitamente branco, dobrado em 4 e por ele marcado com um sinal quase imperceptível, embora suficiente para ser facilmente reconhecido. Colocou-o sobre a mesa e o cobriu com um lenço branco que lhe pertencia. A senhorita Uê pôs as mãos sobre a ponta do lenço. O senhor X fez o mesmo, pedindo aos espíritos uma manifestação direta, com vistas à sua instrução. Pediu-a de preferência a Xanin, evocado com essa finalidade. Aspas para sabermos quem é Xanin. Essa biografia que eu consegui aqui, ela na verdade está na Revista Espírita de 1861, de junho de 1861, ou seja, não é um flashback, é um frontback. Que para poder a gente se situar quem é esse Xanin. E na revista de junho, ele fala assim, o próprio Kardec fala assim, sendo seu nome pouco conhecido na França, aí ele, nesse arquivo que ele vai falar lá em 1861, ele diz assim, precedo de curta biografia. Então é uma de próprio Kardec. William Ellery Xanin nasceu em 1780 em Newport, em Rhode Island, no estado de Nova York. Seu avô, William Ellery, assinou a famosa Declaração da Independência. Xanin foi educado em Harvard College, destinado à profissão de médico, mas seus gostos e aptidões levaram-no à carreira religiosa e em 1803 tornou-se ministro da Capela Unitária de Boston. Desde então, ficou sempre nessa cidade, professando a doutrina dos unitários, seita protestante que conta numerosos adeptos na Inglaterra e na América, nas camadas mais altas. Tornou-se notável por seus pontos de vistas amplos e liberais, por sua eloquência admirável, por suas obras numerosas e pela profundidade filosófica, é contado entre os homens mais destacados dos Estados Unidos. Tem a data que ele desencarnou? Morreu em 1842, aos 62 anos de idade. Então, vem um espírito já 18 anos depois. de envergadura, um espírito de boa envergadura. Pediu, então, de preferência Xanin, evocado com essa finalidade. Ao cabo de 10 minutos, ele mesmo levantou o lenço e retirou o papel que trazia escrito, de um lado, o esboço de uma frase traçada com dificuldade e quase ilegível, mas na qual se podiam descobrir os rudimentos destas palavras: Deus vos ama. Do outro lado estava escrito Deus no ângulo exterior e Cristo no fim do papel.
Esta última palavra era escrita de modo a deixar uma impressão na folha dupla. Uma segunda prova foi feita em condições exatamente iguais e, ao cabo de 1/4 de hora, 15 minutos, o papel continha na face inferior e em caracteres fortemente traçados em negro estas palavras inglesas: God loves you e mais abaixo, Shunning, porque ele era americano e God loves you é Deus ama você. No fim do papel ele havia escrito em francês: fé em Deus. Enfim, no reverso da mesma página existia uma cruz com um sinal semelhante a um caniço, ambos traçados com uma substância vermelha. Tem uma materialização da tinta. Da tinta também. Então, teve inglês, francês e colorido. Terminada a prova, o Sr. X exprimiu à senhorita Uê o desejo de obter, por seu intermédio, considerando-se a sua condição de médio escrevente, algumas explicações mais desenvolvidas de Shunning, estabelecendo-se entre ele e o espírito o seguinte diálogo. Evocou. Shunning, estás presente? Eis-me aqui. Estás contente comigo? A quem se destina o que escrevestes? A todos ou a mim particularmente? Escrevi esta frase, cujo sentido se dirige a todos os homens, mas escrevendo-a em inglês, a experiência é para vós em particular. Quanto à cruz, é o sinal da fé. Por que a fizestes em cor vermelha? Para vos pedir fé. Eu nada podia escrever, era muito longo. Dei a vós um sinal simbólico. O vermelho é, pois, a cor que simboliza a fé? Certamente, é a representação do batismo de sangue. Observação. A senhorita Uê não sabe inglês e o espírito quis dar, assim, uma prova a mais de que seu pensamento era estranho à manifestação. Ou seja, de que ela não mexeu no papel. Não manipulou. Ele o fez espontaneamente e de boa vontade, mas é mais que provável que, se tivessem pedido como prova, ele não teria se prestado a isso. Sabe-se que os espíritos não gostam de servir de instrumento com vistas a experiências. Muitas vezes, as provas mais patentes surgem quando menos se espera. E quando os espíritos agem por sua iniciativa, frequentemente dão mais do que se lhes teria pedido, seja porque desejam mostrar sua independência, seja porque, para a produção de certos fenômenos, seria necessário o concurso de circunstâncias que nem sempre nossa vontade é suficiente para fazer nascer. Por isso que Chico dizia, o telefone só toca de lá para cá. Nunca seria demais repetir que os espíritos têm livre-arbítrio e querem provar-nos que não se submetem aos nossos caprichos. Eis porque raramente acedem ao desejo da curiosidade. E quanto mais superior o espírito, menos ele vai se predispor a ser joguete ou ficar aos caprichos de quem o evoca. Eu imagino o espírito superior, assim, eu não sou nada disso, mas a gente está aqui à vontade. Aí quando chega alguém quer filmar e diz assim, repete para a gente filmar, já perde a graça. Ai, que graça. Imagina o espírito superior vir fazer marquinha de X pro senhor X. Os fenômenos, seja qual for a sua natureza, jamais estão, de uma maneira certa, à nossa disposição e ninguém poderia gabar-se de obtê-los à vontade em um dado momento. Quem os quiser observar deve resignar-se a esperá-los e muitas vezes é, da parte dos espíritos, uma prova para a perseverança do observador e do fim a que se propõe. Os espíritos pouco se preocupam em divertir os curiosos e só se ligam de boa vontade às pessoas sérias, que provam vontade de instruir-se, para tanto fazendo o que for necessário, sem mercadejar seu esforço e seu tempo. E o Kardec, que era um homem sério, mesmo nas evocações dele, ele pedia,
por gentileza, se a pessoa se dignava, se era possível. Então, assim, não era para satisfazer a curiosidade. A gente aprende, né? Esses espíritos, eles sabem a intenção, não é as palavras. Você pode falar palavras belíssimas, mas se a tua intenção não tiver de comum acordo, ele não vem, não. Vem espíritos zombeteiros. Esses vêm toda hora, né? Toda hora. E até no livro dos médios, que nós estamos vendo como ele ensina para se tornar médio de psicografia, para desenvolver a psicografia, aí fica lá, todo dia, um pouquinho, se dedica, se lê. Não é assim, eu quero ver, né? Com a mão. Todo Prepara. A produção simultânea de sinais em caracteres de cores diferentes é um fato extremamente curioso. Contudo, não é mais sobrenatural que os outros. Podemos dar-nos conta deste fato lendo a teoria da escrita direta na Revista Espírita do mês de agosto de 1859. Com a explicação, desaparece o maravilhoso, resultando num simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais da natureza e no que poderíamos chamar a fisiologia dos espíritos. Vá no canal. Está no nosso canal. O livro A Gênese, capítulo 14 sobre os fluidos. Aliás, quem bom estudante já deve ter estudado mais 5 vezes, que eu tinha manda e remanda voltar nesse daí. Porque é de fundamental importância para muita compreensão. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a Jesus a oportunidade de aprendizado, aos amigos espirituais pela inspiração e até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.